Boa noite, Lira. Seja muito bem-vindo. Por favor, a hora que você quiser, pode compartilhar seus slides, que a gente todos estaremos atentos aqui. Bastante gente assistindo, hein? Tá ótimo. Então, a primeira coisa que eu acho que é legal a gente colocar é justamente a gente posicionar, entendeu? A questão do laser em si. Por quê? A gente vê com o tempo, né, com o aprimoramento dos equipamentos, o que a gente foi observando paulatinamente. Primeiro, a gente tratava com a correção esférica. Não sei se você é dessa época, Otávio, mas era uma correção que a gente chamava de standard. Então, ela corrigia lá os efeitos do grau da ametropia, mas deixava também efeitos em correções grandes na média periferia, principalmente da córnea, isso ocasionando halo e glé, uma pupila, vamos dizer assim, pequena, né, em relação ao que hoje a gente tem. Então, paulatinamente, os aparelhos eles foram melhorando, né? E com essa melhora dos equipamentos, a gente pôde observar justamente esse embarque de equipamentos e também da melhoria da própria superfície do laser, né? Então, se você quiser, antes de eu começar, você dar uma explicação rápida desse desenvolvimento aí em Curitiba e logo depois eu já começo. Perfeito, Lira. Nós recebemos, quando foi lançado, o LiDAR Vision 4000 aqui no nosso hospital. E já foi, nossa, a gente recebeu com muito carinho esse aparelho, fazia a cirurgia muito bem. E se a gente lembrar, logo depois veio o lançamento do LiDAR Wave, do aberrômetro da Alcon. E nós fomos um dos primeiros também a adquirir o LiDAR Wave, e a gente conseguiu então fazer a tão falada na época cirurgia personalizada, você lembra bem disso? Isso, exatamente. Onde a gente fazia o exame de aberrometria e linkava esse exame de aberrometria com o excimer laser, e isso foi a primeira grande tentativa da Alcon de realmente subir um degrau na cirurgia refrativa que ela entregava, né, em termos de qualidade de visão e não simplesmente de tratar aquela ametropia que estava ali presente. E o que você falou, acho que define bem. Até hoje a indústria está nesse passo, né? Então, corrigir a ametropia, a indústria resolveu logo. Agora, como corrigir essa ametropia com qualidade, entregando o menor efeito colateral possível, isso é o grande desafio. E o grande trunfo, a grande cartada da Wavelight com o WFO, com o tratamento standard dela, foi provar justamente nessa época que com um tratamento, entre aspas, né, standard, não personalizado, vamos dizer, com uma tecnologia como um aberrômetro, algo assim sofisticado, ela conseguia entregar um resultado tão bom quanto a cirurgia guiada por aberrometria que a gente tinha lá, então, na época, tendo que usar aberrômetro, etc, etc. Então, o tratamento que você se refere, que é o WFO, o tratamento standard, onde eles melhoraram a periferia do tratamento, é realmente o que faz com que esse aparelho tenha, né, explica em grande parte o sucesso que ele teve no mercado, onde ele passou a, entre aspas, ter uma cirurgia standard que equivalia na época que a gente tinha de melhor em termos de cirurgia personalizada em outras tecnologias. E a partir daí a Wavelight só evoluiu, onde hoje a gente tem, né, aberrômetro, a gente tem topolizer, oculizer, tudo podendo ser linkado com a cirurgia, e isso e os vários tipos de tratamentos que você vai bem mostrar hoje, para realmente a gente entregar não um 20/20, né, mas um 20/20 com qualidade, que principalmente em condições de média e baixa luminosidade o paciente fique satisfeito com o que ele está enxergando. Por favor, Pronto, segue você agora. basicamente, Já falei demais, Lira. não, foi bom, porque aí a gente faz esse estreitamento. O mais importante de hoje é o seguinte, a gente utilizar o EX500 só na plataforma WFO, que hoje é standard, que seria de correção esférica, você está usando pouca potencialidade do laser. Então, se você tiver pelo menos um dos equipamentos para você ter a captação da imagem, como no caso a gente tem um topolizer vário, que a gente vai explicar melhor, que não é só um topógrafo, ele tem muitas outras funcionalidades, ou através de um oculizer, que seria um pentacam para você captar o dado, aí sim você começa a usar a máquina com um potencial maior de ajudar mais pessoas, que esse é o nosso objetivo aqui de toda a nossa história, ajudar a levar mais qualidade de vida para o paciente. Então, eu vou partilhar a tela aqui.
Veja aí se está ok, se vocês estão vendo. Tá ok. Pronto. Então, basicamente, o que acontece é que o laser, né, a gente vai observar esses diferenciais do equipamento, né? Então, do EX500, tá? Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, o laser, ele tem que ser rápido. Aí você vai me perguntar, o laser de 500 Hz, ele trata uma dioptria a 1,4 segundos. Não está me interessando muito se isso é uma competição de Fórmula 1. Tá? O que interessa para nós é que um laser rápido, ele vai fazer com que o olho esquente menos, principalmente em graus mais altos, porque o tratamento vai ser mais efetivo. Além do laser rápido, ele também com a combinação do eye tracker, que é a segunda frase aqui, esse eye tracker, também sendo veloz, ele vai fazer com que eu possa corrigir as pequenas imperfeições baseadas na imagem, derivada da imagem. Então, por que é importante esses dois conceitos? Esses dois conceitos são tão importantes. Primeiro, eu tenho um laser rápido, eu vou fazer com que a superfície que está sendo ablada ela não esquente tanto e também não desidrate por conta da demora da resolução do tratamento. O que isso tem a ver? O nomograma que vem embarcado na própria máquina, ele vai ficar mais preciso. Se você tiver, vamos dizer assim, um laser mais lento, paulatinamente, em um grau muito alto, ele vai desidratando a córnea e vai tirando mais tecido, e é difícil você estimar o quanto essa córnea desidrataria e o nomograma fica menos preciso. A segunda coisa é que com o laser rápido e um eye tracker, que é o sistema de rastreamento também bem rápido, você vê uma latência de 2 milissegundos, eu consigo fazer com que, uma coisa que é pouco falada e é bom que a gente preste atenção, o eye tracker, ele não é só para centralizar, fazer o que o tratamento fique centralizado na pupila ou no ângulo alfa, se for topoguiado. Quer dizer, não é só para centralizar no local que a gente vai determinar com o laser. Ele também vai servir para, durante uma topoguiada, por exemplo, ele vai compensar parte dos movimentos sacádicos. É lógico que a gente tem movimento sacádico natural nosso para poder melhorar o foco, né? A imagem é formada por múltiplos pontos. E você tem um eye tracker rápido, você evita que, na hora desse movimento sacádico, você não tenha a precisão do tratamento daquela imagem. Quer dizer, resumindo, você tem que mimetizar a imagem no olho. E, para isso, você tem que ter um laser rápido e tem que ter um laser com eye tracker bem desenvolvido. A outra terceira vantagem importante, quer dizer, avanço, é o sistema torsional, né? O EX500 tem um sistema torsional onde no topolaser Vario, que é esse topógrafo com mais itens, ele tem um dos itens do topolaser Vario é você poder tirar uma foto, como o Varian também faz isso, você tira uma foto do paciente sentado, quando o paciente deita, aquela ciclotorção já é compensada automaticamente pelo equipamento. O que é importante falar nessa ciclotorção? Se você tiver um desalinhamento de mais de 10 graus, você tem que analisar a cabeça do paciente para poder centralizar a cabeça e fazer com que seja menos de 10 graus, porque a cabeça do laser só vai compensar até 10 graus. E aí, com isso, com esses 3 itens, você começou a falar da cirurgia customizada. O que é a cirurgia customizada? Ela pode ser customizada pelo wavefront, ela pode ser customizada pela topografia, ela pode ser customizada pela asfericidade. Então, tudo isso a gente vai comentar aqui, cada item. E depois abrir para discussão, que é o mais interessante. Então, aqui a gente vê o range de tratamento do laser. Você vê que na otimizada, no WFO, ele vai ser de menos 14 a mais 6. Lógico que ninguém vai usar menos 14, porque o tecido, a correção não vai ficar muito boa, vai acabar induzindo aberrações. E assim sucessivamente. Tá? Então você vê que o range ele é bem expressivo. E aqui eu vou chamar uma atenção também para o range da hipermetropia. É outra coisa que eu queria enfatizar bastante no médico de olhos, para a gente utilizar o laser sim na hipermetropia, principalmente associado ao F-LASIK, o Phantom LASIK, com a zona óptica aí de 9 ou 9,3 milímetros de flap, e a gente tem bons resultados, excelentes resultados.
E aí, quando você vai pegar um paciente aí dos seus 42, 43 anos, e ele tem seu mais 2,5 de hipermetropia, você sempre lembrar e colocar também como uma das opções o tratamento a laser. Lógico que aí a gente vai entrar na questão da correção do fator de Q, da esfericidade, porque um dos olhos você pode fazer uma mini báscula mexendo esse valor de Q, mas eu alerto logo para todos que existe um potencial muito grande de mercado nesses casos de hipermetropia, lógico, depois de uma avaliação criteriosa, tanto da tomografia, como também uma conversa muito franca com o paciente, sabendo das limitações da técnica, porque ele não vai esperar ver perfeito para perto, mas, geralmente, o que é que eu falo? Você tem 46 anos, você vai ficar de novo com 37, é como se fosse 9 a 10 anos antes. Geralmente eu falo isso e a gente tem tratado casos de hipermetropia também. Então, lembrar que o laser ele veio com um perfil interessante para a hipermetropia. Então, vamos falando das diversas modalidades do EX500, que é um laser muito versátil. Esse WFO, o que é o WFO? Então, você tinha o tratamento nesse diapositivo que está na imagem que está no centro, esse é o tratamento standard. O que acontecia com o tratamento standard? Você tinha uma zona óptica menor e não tinha uma zona de transição tão bem fundamentada entre a zona óptica e o restante da média periferia da córnea, que é essa parte que está em vermelho. Então, ficava essa parte elevada em vermelho, que está a seta em vermelho. Induzindo o quê? Induzindo aberração esférica. É muito fácil entender o conceito. Você vai desbastar o centro e essa conexão entre o centro e a periferia ela fica muito aguda, ela fica muito elevada. E essa parte aí é que vai dar a indução da aberração esférica. Por quê? Porque os raios vão se encurvar mais aí, porque a córnea vai ficar um pouco mais prolada, e onde foi tratado vai ficar oblado. E essa diferença, como vocês estão vendo em vermelho, é o que vai fazer com que você tinha induções de aberrações esféricas, o que é importante em graus altos, acima de 4 graus, 3, 4 graus, e na visão noturna. Então, eram zonas ópticas menores e com um trabalho muito pobre na zona de transição. E nesse diapositivo aqui à direita, você vê que é o wavefront otimizado, que em outros lasers é o aberration free, e tem outras denominações, onde você vai fazer uma correção através de um nomograma para você retirar parte desse tecido, deixar mais smooth, que a gente chama, né? Então, esse degrau ele vai ficando mais suave. Então, você não vai ter essa zona de transição tão abrupta, tão intensa. E isso, os estudos falaram que você, obviamente, vai obter uma zona óptica melhor e também essa zona de transição vai fazer com que tenha menos aberrações, principalmente no caráter de aberração esférica. E isso aí a gente vai ver aqui mais para frente, pacientes que foram tratados com o laser antigo que a gente tinha aqui, o EX500 já está com a gente há 10 anos, quer dizer, isso foi muito antes, e esse paciente tratando de novo com o perfil da EX500 para aumentar a zona óptica e melhorar essa zona de transição. Tá? E aí a gente vai vendo que o EX500 sozinho ele vai dar um WFO que é excelente. Agora, para que serve o WFO? Isso é muito importante. Ele vai servir para um olho mediano, para um olho normal, para a curva de Gauss, porque é um sistema onde o computador está calculando através de um algoritmo quanto vai retirar. Ninguém mexe nesse algoritmo internamente, ele já está presetado com a fábrica. Então, você precisa ter uma córnea ali de 42 até 46 de K, você vai precisar ter um grau que não vai ser muito alto, você não vai ter um astigmatismo acima de 2, porque aí o WFO, o sistema dele, como é presetado, ele já não vai funcionar tão bem, porque são pacientes que vão estar no limite dessa correção de normalidade. Então, ele funciona muito bem para a grande maioria, mas para esses graus, e também o K, que está um pouco mais fora da curva, a gente deve lançar mão de outros procedimentos. Então, o que acontece com isso? O topoguiado que a gente está chamando aqui, você pode ter o topolyzer, vamos dizer assim, só o disco de plástico, que é o que a gente diz. Topoguiado, a pessoa associa que é um topógrafo, certo? É um topógrafo.
Só que esse topógrafo do equipamento do EX500, o nome dele é Vario, é Topolizer Vario. E aqui que está em azul, eu vou explicar a vocês, lógico, tem um Oculizer, que você pode ter um Pentacam também, para poder fazer essa derivação. Mas o Pentacam, eu acho que é mais utilizável se você tem uma dificuldade de captação nos anéis de plástico, algum leucoma muito discreto, aí o Pentacam é interessante, mas eu vejo a topoguiada mais com Topolizer, tanto que o estudo do Contour do FDA é com Topolizer. Então, esse Topolizer, para começar a desmistificar a coisa, quando você imaginar, eu estou fazendo uma cirurgia topoguiada, não é um topógrafo do seu consultório normal, iCIS ou qualquer marca. Não é muito mais complexo. É um equipamento que ele tem um disco de plástico integrado, tem, mas ele tem também um reconhecimento de íris para você poder fazer justamente a ciclotorção depois que o paciente estiver deitado. Ele também vai ter um People Center, que é justamente, ele vai ver os ângulos, capa, alfa e o que for, para que você possa colocar lá. Isso é importante na hipermetropia. Ele também vai medir a pupila mesópica e fotópica, e vocês devem observar isso no exame. Todos os pacientes nossos passam pelo Topolizer Vario, independente se vão fazer contora ou não, porque dá para a gente observar outros fatores. Um deles é a pupila. Então, por exemplo, eu vou fazer um WFO, a zona de transição lá, default, normal, a zona de transição não, a zona ótica é 6,5 milímetros, né, com uma zona de transição ali que varia entre 1,5 e 2, até 8,5 milímetros. Se eu faço o Topolizer Vario e a pupila do paciente ele já está em 6,5, 6,8, lógico que eu vou fazer uma zona ótica inicial de 6,7, 6,8, eu já mudo isso lá no laser. E isso pode fazer a diferença entre o paciente ter queixa de halo e Glasser e tiver uma pupila mesópica acima de 6,5, porque ele vai pegar na zona de transição. Então, só alguns exemplos. Ele também marca o limbo, que isso é importante para a ciclotorção, né? E ele vai analisar o ângulo alfa. A gente vai ver isso para o futuro, um pouco à frente. Tá? Então, é isso. O Topolizer Vario, ele vai ter um disco de plástico, ele vai ter a pupila, tanto a centralização da pupila como a medição da pupila mesópica e fotópica. Ele vai fazer o reconhecimento de íris e marcadores de limbo. E aí, para que a gente falou primeiro do Topolizer Vario? Porque a partir daqui, tudo que a gente falar vai derivar dele. Então, sem o Topolizer Vario, eu não compraria o X500 sem o Topolizer Vario. Por quê? Porque aí eu estou usando o mínimo que o laser tem para me dar. Ele deve vir integrado, sim, porque a partir de agora a gente vai precisar de dados derivados do Topolizer Vario. Aí você vai ver aqui o FCAT. Né? O que é o FCAT? Ele é um tratamento, né, que ele tem, vamos dizer assim, uma certa semelhança com o WFO, só que ele vai ter algumas vantagens. O primeiro é que você vê que as variações, ele vai ter um fine tuning, quer dizer, as variações, tanto do ajuste do esférico como do cilindro, como principalmente da zona ótica, é de 0,1 a 0,1. E aí o que vai aí de importante? Quando você está no WFO, você vai mudar a zona ótica, ela vai mudar de meio e meio. E às vezes eu quero fazer uma zona ótica de 6,7, 6,6, 6,8, dependendo do resultado da pupila mesópica. E aí eu vou entrar logo no FCAT, mesmo que eu não mexa em nada de asfericidade da córnea. Né? Eu uso muito o FCAT porque ele me dá uma possibilidade de tratar com esse refinamento maior. Tá? E o principal dele é que vai fazer o ajuste do valor de Q. Aí o que é o valor de Q? Né? A asfericidade. A asfericidade da córnea, a gente não está falando do raio de curvatura. Tá? Raio de curvatura da córnea é o seguinte, a córnea tem 44K, certo? Ela tem 44K, é o raio de curvatura. Quando eu falo em asfericidade, se ela é prolada ou oblada, eu estou falando do shape, quer dizer, da forma da córnea. Ela pode ser uma córnea que tenha 44, mas ela ser mais prolada ou mais oblada. E aí vai depender de um exame que vai fazer essa quantificação. O Pentacam faz, o Topolizer Vario faz. Com a média populacional da córnea, menos 0,23. Tá? E aqui tem um trabalho interessante do Gatinel,
da turma, né, da equipe do Gatinel, do Refractive Surgery, falando justamente isso, da utilização desse sistema em mini monovisão para os olhos com hipermetropia. Então, esse é a clássica utilização da asfericidade. Como? Você vai pegar um olho, que você vai ver aqui no artigo, o olho dominante vai fazer um WFO normal, se quiser, e no outro olho você faria mudando o valor de Q, tornando a córnea mais prolada. Obviamente que quando você faz o laser, ela torna-se mais oblada, porque você vai desbastar o laser. Mas aí a ideia é você manter uma certa asfericidade negativa, quer dizer, mais prolada, e aí fazer com que tenha profundidade de foco. O que a gente vai observar aqui, né? A primeira coisa importante, você vê aqui que ele fez a cirurgia, aí você vai ver ali no pre-op, né? É o quê? É exatamente esse perfil que é o que a gente mais tem. São pacientes hipermétricos, acima de 45 anos, que ele tenha lá seu mais 2, seu mais 1,5, seu mais 2,5, isso aí é muito comum. E a gente lança muito pouco mão do laser para esse tipo de caso. E aí o que ele fez? Ele colocou um target ali no olho não dominante de menos 1,40, tá? Que depois, ao longo do tempo, ele foi ficando com 3 meses, 6 meses, ele foi ficando menos 1, tá? E no olho dominante, que era 1,87, ele deixou 0, normal. Tá? Então, aqui, o que ele mostra com isso aí? Ele vai mostrar justamente que ele fez a mudança da asfericidade enquanto a asfericidade do pré-operatório, que é o diapositivo A, o pré-operatório era menos 0,16, que é mais ou menos a curva, é menos 0,16, menos 0,23. Depois da cirurgia, ele induziu para menos 0,71. Então, o que ele fez? Ele fez uma mini báscula, quer dizer, colocou menos 1, que no final ele colocou menos 1,40, que ficou menos 1 ao longo do tempo, e ele mudou a asfericidade negativa de menos 0,16 de média para 0,71, que é exatamente o que a gente faz. Qual o máximo que você deve fazer, que é o recomendado pela Alcon, para mudar essa asfericidade? 0,6. Então, está aí no trabalho. Era 0,16, ficou 0,71, e é a modificação máxima que você deve fazer. Tá? E, lógico, a conclusão é que o sistema foi efetivo e reprodutivo e induziu pouca aberração esférica. Tá? Então, aqui a gente vai para o exemplo clínico, isso é o nosso caso, tá? Que eu chamei de FCAT e com aumento da asfericidade. Tá? Então, esse paciente é um paciente típico do caso prático para vocês, é o paciente aí que tem seus mais 1,75, é bem parecido com a amostra lá do Gatinel, e mais 2, ele tem baixo astigmatismo. E aí no olho direito, o que a gente fez? A gente fez o WFO, tá? Para zerar, normal, e no esquerdo, que era o não dominante, nós fizemos um target aí de 1,25, 1,5, e essa mudança do valor de Q, né? Então, o que acontece com essa mudança aqui? Ela foi para 0,6, né? Então, a gente vai ver aqui. Esse é o perfil que o paciente tinha antes da cirurgia, né, do olho direito, o olho dominante. Esse aqui é o perfil, aliás, depois da cirurgia, do olho dominante. Quer dizer que foi um perfil normal, da zona óptica larga, de WFO, não tem nada demais, ficou mais 0,87. E esse aqui... acho que saiu, né? Pronto. E esse aqui foi o perfil que era o olho esquerdo, né? E que ficou dessa forma. Qual é o perfil que o paciente ficou no pós-operatório? Esse perfil aqui, ó. É muito interessante vocês verem. É um perfil que ele tem essa ilha central mais prolada. Então, essa ilha central mais prolada é justamente o tratamento que foi feito no olho esquerdo, modificando tornando a córnea um pouco mais prolada, um pouco mais pontiaguda. Para quê? Para você ter profundidade de foco. Porque aí você vai ter uma diferença entre esse centro e a média periferia. Esse centro e a média periferia. Com esse centro e a média periferia,
essa mudança você vai acabar tendo praticamente uma extensão de foco na parte, vamos dizer assim, na parte da retina, né? Tá? Então, aqui a gente mostrando já outro caso que como é que a gente pode fazer um ajuste da zona óptica. Aí eu não estou falando do FCAT, tá? O primeiro caso, ele foi o quê? Foi um caso de hipermetropia, onde um olho eu tratei WFO, outro olho eu modifiquei a aberração esférica, tornando a córnea mais prolada e fazendo com isso uma profundidade de foco. Caso 2, eu usei o WFO, o FCAT, para mudar aquela zona óptica da forma que a gente deveria, que até o WFO deveria ter, que é 6,5, 6,6, 6,3, quer dizer, eu fui diminuindo a zona óptica, nesse caso que a miopia era muito alta, para poder caber no nomograma. Então a gente vai ver aqui, o que eu estou procurando nesse caso, que é um caso que tem -8 com -2 a 35. Eu estou procurando a simetria divina. Essa é uma estrela do mar que minha filha, a Malu, de 5 anos, pegou aqui mesmo, na casa de praia, aqui em frente, onde eu estou. E ela já mostra um pentâmero aí de simetria divina. Isso aqui é uma litografia divina. Então, a gente tem que procurar nos exames essa litografia divina aqui. E é o que a gente procurou. O caso já era um caso limítrofe, de -8 com -2. Então, a gente foi procurar nos exames essa simetria. E você vê que o astigmatismo era relativamente simétrico, tinha uma leve assimetria superior, que a gente deve se preocupar muito menos. A parte toda posterior, você vê que está tudo perfeito. Tem uma córnea espessa de 575. O Belling de 1,003, quer dizer, totalmente normal. O IHD também é normal. Você vê aqui na topografia, segundo o Abraão Lucena, que entende muito aqui de topografia, dá muito curso aqui para a gente. Ele disse que uma córnea com uma certa irregularidade superior não tem muito problema. E aí você vê aqui o outro olho do mesmo jeito, quer dizer, simetria divina na veia. Então, o que a gente pode fazer com esse caso aqui? Primeira coisa, primeira dica, olhem a lágrima. Se eu estou procurando simetria, eu tenho que procurar a simetria da superfície anterior. E aí a gente não pode pegar um caso que já é limítrofe, de -8 com -2, e não analisar com pormenor, né, a lágrima, com mais detalhes. Então, a gente vê um exemplo prático de um paciente que tem um filme lacrimal ok. Ele está piscando aqui, ó, ele vai piscar, e você vê aqui, no outro olho, que os anéis de plástico estão mantidos, né? E isso é um break-up time totalmente normal, né? Depois de 10 segundos, depois de 8 segundos, ele está verde, aí está tudo tranquilo. Tá? Então, só lembrando. Então, o que fazer com esse caso, né? Então, a gente vai fazer a ICL, porque é um caso já... vou fazer uma ICL tórica ou uma artiflex, eu vou colocar uma lente fáscica, eu não vou indicar nada, vou fazer um PRK limítrofe aí, vou fazer um Fenton. Então, essa é o que a gente está procurando, tá? E aí eu vou falar um pouquinho do Brain, da nossa calculadora, né, do nosso algoritmo de inteligência artificial, software de apoio à decisão médica, né? E esse software está em braincornea.com, ele é livre de acesso, quem quiser utilizar, vai ser muito bom. E ele tem, o Brain ele é feito pelo Aidan Machado, Edileuza Leão e Renata Ambrosio, nós trabalhamos juntos, né? Brain é Brazilian Artificial Intelligence Network, e ele vai utilizar alguns parâmetros do Pentacam, o Belling Ambrosio, o BED-D, porque ele vai pegar tanto elevação quanto dados de espessura e progressão paquimétrica. O IHD, que é um índice de descentração, ele é parecido com aquele índice S que tinha no ICIS antigo, que ele vai ver a descentração que tem vertical. Então, lógico que esse índice é muito sensível para ceratocone ou para casos iniciais, porque se você tiver, por exemplo, 44 no meridiano, na zona óptica de 4 milímetros, você tem que ter 44 embaixo, se você não tiver astigmatismo. E aí qualquer alteração, e com astigmatismo também, qualquer alteração aí o IHD vai dar acima de 0. O certo seria 0, né? 44 em cima, 44 embaixo. E aí o que acontece com isso? Por que a gente pegou o BED? Justamente porque ele junta elevação anterior, elevação posterior, progressão paquimétrica e o ponto mais fino e o artmax, e aí esses valores suspeitos acima de 1,6.
E o IHD, que a gente vai pegar no mapa topométrico, ele vai estar acima de 0,013, esse índice vai ser considerado anormal. Tá? E aqui esse trabalho é interessante, que ele pegou, eu achei um método fantástico, ele pegou casos dessa forma aí, que tem ceratocone no olho, o outro olho não tem, ou a gente chama que é frusto, porque existe a discussão que não existe cone unilateral, que já é uma doença genética. Então, o que ele fez? Ele pegou 3 anos, esse olho aí, como se fosse esse esquerdo, que está normal, desenvolveu algum índice diferente. Então, esse índice que foi desenvolvido é o índice de IHD e o IVA, que são índices de assimetria anterior da córnea, principalmente no meridiano vertical. Foram os primeiros índices que deram alteração. Baseado nesse trabalho, no trabalho do Ambrósio, a calculadora ela utiliza, ela vai utilizar isso aí, lógico, falando que o Pentacam, peraí que saiu aqui a aula, eu acho. Pronto. O Pentacam, ele vai dar inúmeros parâmetros, então isso dificulta o médico, porque você já vai ter ali, naquele caso, um caso de -8 com -2, que você não sabe se faz ICL, Artiflex, se faz PRK, se faz F-LASIK, e aí você vai ter todos esses parâmetros. Então, esse tipo de abordagem, para esse tipo de caso aqui, ele é bom para a calculadora. Então, eu vou mostrar rapidamente como é que a gente funcionou nesse caso prático. Ela tinha 19 anos, tinha uma espessura boa, 572. Quando a gente colocou uma profundidade de ablação de 120, que seria necessário para tratar 8 graus de miopia e 2 de astigmatismo, e um flap de 125, você vê que o risco, todos os casos que não tiveram ectasia da amostra da calculadora estão embaixo, nessa parte verde, nessa concentração abaixo. E os casos que tiveram ectasia estão na parte de cima, vermelha. Então, você viu aqui que para uma F-LASIK fica muito arriscado. Mas, quando a gente diminui a ablação para 100 micra e coloca a espessura do flap de 125 para 115, você vê que ele fica no cutoff ali, na zona limite aceitável para o tratamento. Né? O olhinho do paciente está lá naquele pontilhado. Então, você vê o quê? O que a gente fez com isso? A gente usou o FCAT para diminuir a zona óptica para 6,3. Com isso vai diminuir. Lógico que não fez o tratamento dos 8 graus, já diminuiu um pouco para 7, para 1,5. E aí deu um tratamento aí de 100, 111 micra, que era o que a calculadora permitiu, com segurança. Tá? Então, aqui a gente vê no outro olho esquerdo, também a gente faz uma ablação de 100 e diminuindo a espessura para 115, a gente obteve uma segurança, e aqui a gente viu que o flap ficou até em 105. A gente colocou um flap de 110, 115, ele ficou 105 no centro e 115 na média periferia, ficando bem legal. Quem quiser detalhes sobre como é que a gente fez isso, desenvolveu esse algoritmo, tem esse livro do Belli interessante que a gente colocou. E quem quiser assistir, tem esse vídeo da Askers que a gente ganhou em 2017, justamente mostrando como é que foi o desenvolvimento dessa técnica. Então, passando para mais aplicações clínicas, eu quero mostrar aquele caso que eu falei, do laser antigo, era um laser site, não tinha, era um perfil esférico e não tinha eye tracker. Então, era uma época que a gente fazia 20 anos atrás, difícil para casos que tinham um grau mais alto. Então, esse tipo de perfil de paciente que tratou com a zona óptica pequena, ele tende a voltar um pouco do grau, que foi o que aconteceu. Ele realizou há mais de 15 anos, e ele tem a característica de ter uma zona óptica um pouco menor, e nesse caso do esquerdo, uma descentração. Tá? Então, o que acontece? Você viu o Pentacam aqui desse caso. Não tem ectasia, não foi uma ectasia, foi uma descentração. Está aqui bem observável no eye tracing. Essa descentração está causando aberrações. A gente mediu o flap, era um flap feito com microcerátomo, você vê que tem 160 micra praticamente, então um flap espesso, mas o paciente não teve ectasia, no olho esquerdo também, um flap espesso. E aí, qual a conduta para esse caso? O que a gente recomendaria? Você tem -4, tem uma zona óptica pequena, tem um olho esquerdo descentrado,
mas você tem uma espessura de flap interessante. Por essa espessura de flap e por o LASIK ter sido feito há 15 anos, eu não recomendo de maneira alguma levantar o flap, porque você tem um risco de invasão epitelial e também você já tem o leito residual já muito comprometido. Então, a conduta foi fazer um PRK no olho direito. Tá? Esse PRK foi feito WFO com o Streamlight. E aí a gente fez isso aqui. O PTK é justamente para tirar pequenas irregularidades e fizemos o WFO porque não era um caso de descentração. Já no esquerdo, que você tem uma descentração clara, indução de coma e outras aberrações, aí nós decidimos fazer um PTK mesmo, porque aí não tem ainda o Streamlight para topoguiado, e um PRK topoguiado em cima do flap. E aí você viu que o resultado foi muito bom, era um paciente que já tinha 48 anos, a gente não quis nem zerar o esquerdo mesmo, porque já estava no limite, mas ela ficou lá plano e no outro olho com 2 graus, ela é instrumentadora, então ficou bem. Tá? Então, o pré-operatório e o pós-operatório mostrando aí uma zona óptica maior e uma centralização da zona óptica. Né? No direito, uma zona óptica maior e no esquerdo, uma centralização. O que você vê de diferente nos perfis topográficos? No olho direito, nesse diapositivo acima, nessa imagem acima, você vê justamente esse perfil de ablação menor, com a zona de transição menor, e justamente porque você não tinha um WFO para fazer essa zona de transição mais suave. No olho direito, na parte de baixo, que já é o pós-operatório, você vê uma zona óptica maior com a zona de transição mais suave. Né? E aí você vê aqui o comportamento da aberração, do eye trace, do pré e do pós-operatório, reduzindo bastante o eye trace. Tá? Então, essa é a utilização no caso, a gente utilizou o FCAT para hipermetropia, utilizamos o FCAT para alta miopia, mas não para mudar o valor de Q, só para mudar a zona óptica de 6,5 para 6,3, que aquele caso foi importante. E agora a gente vai para as utilizações do topoguiado, que a gente chama TECAT. Tá? Esse é um paciente de 17 anos, teve uma úlcera bacteriana, uma córnea, lógico, um leucoma bem denso, córnea muito fina. Ela foi para a técnica de ceratoplastia penetrante com a técnica VOD Open Sky, esse é um caso nosso, já há 2 anos. E depois da técnica, ela ficou mais 3 com menos 6 e 20/50. Retina está ok. Então, esse é o caso pré-transplante, tá? Esse é o nível da córnea que estava, né? Só na DCMA. Então, a gente fez com a técnica Void Open Sky. Essa técnica é muito interessante, eu venho divulgando bastante. Foi Shen que em 2015 descreveu, e é para transplantes totais. Só que o que você faz? Você vai fazer um DALK, primeiro, como se fosse um DALK. Depois, não com Big Bubble, você vai fazer a dissecção só lamelar, retirar a lamela. Coloca a metilcelulose, coloca outra córnea e depois você retira, como está aqui em azul, corado pelo azul tripão, você retira essa membrana e aí você não vai ter descompressão, vamos dizer assim, súbita, e aí o risco de ter algum descolamento de coróide ou uma hemorragia expulsiva é muito pequeno. Então, esse é o resultado pós-operatório, né, 2 anos depois, e aqui é a topografia 2 anos depois dessa técnica. Então, ela ficou com mais 3, menos 6, 20/50, mas você vê que tem uma certa aberração ali pela retirada dos pontos. Então, é uma córnea espessa, né, de 660, a contagem de células estava boa, estava normal, era córnea boa mesmo, não era córnea com baixa contagem, e a gente fez um PRK topoguiado. Então, fazendo um PRK topoguiado, o que a gente teve de resultado? Um resultado excelente, com a zona óptica muito grande, né? Você vê que era 20/50, ela passou para 20/30, com uma zona óptica aí bacana e tratando essas imperfeições. Tá? Então, para um pós-transplante é bem interessante. E eu queria falar também do topoguiado pós-anel. Assunto controverso, temos que fazer isso com muita parcimônia. Ninguém aqui está falando para operar todos os pacientes pós-anel, mas temos indicações. E a indicação principal é quando você tem um paciente que foi operado de anel
e ele ainda ficou com a visão insatisfatória, 20/50, 20/40, e você coloca o pinhole e ele melhora para 20/25. Lógico que você pode tentar a lente de contato por cima do anel, tem outras alternativas. Eu não estou aqui dizendo que é uma receita de bolo, apenas estou mostrando um caso que é de uma exceção, mas que existe também essa possibilidade de fazer o tratamento pós-anel. Tá? Então aqui você vê que é o resultado pós-anel. Tá? Você tem as aberrações que estão fazendo com que ele não enxergue justamente bem sem o pinhole. E aí são as dicas. Essas dicas, ninguém pode sair desse modelo, porque aí vai dar problema. Primeiro que eu indico fazer um OCT para você medir a distância entre o anel e o epitélio. E só faça se tiver mais de 200 micra. 50 você vai tirar do epitélio e você só pode tirar no máximo 50 micra de ablação. Então, é o tipo de correção para um grau baixo, depois do anel, onde você tenha uma irregularidade interessante. Agora, lógico, se você vai ter pós-anel -7, -6, eu faria já uma lente fáscica, já não tem indicação disso aqui. Isso aqui é para tirar 2 de miopia com 2 astigmatismos, se preocupando não em zerar o caso, obviamente, que já é um cone, mas de dar uma qualidade de visão com menos aberrações. Então, a zona óptica que você tem que colocar é entre 5 e 5,5. Você não vai tratar depois do anel, não tem sentido nenhum. Se não colocar essa zona óptica e colocar 6,5, com certeza esse anel pode extruir. Então, é muito perigoso. Tem que ser colocado na zona óptica de 5 ou 5,5. Você tem que baixar esse astigmatismo e essa miopia, porque não interessa zerar. Inclusive, eu não quero nem inverter o grau, porque uma hipermetropia, nesse caso, não vai ser boa. E fazer até 50 micra de ablação, usando a mitomicina independente do grau, 40 segundos, porque já é uma segunda cirurgia. Tá? E o paciente tendo 25 anos ou mais. Então, foi feita a cirurgia topoguiada nesse caso aqui. Tá? Você vê que a zona óptica que está em vermelho está 5,5 milímetros. Você viu aqui que o anel estava bem posicionado, tá? E aí você viu a diferença do pré para o pós-operatório. Tá? Então, você teve um ganho aí para 20/25 com baixo grau e na área central é bem mais regular. Tá? Mostrando aqui a aberração pré e pós-operatório. Fica evidente nesse mapa corneano que está em amarelo a redução das aberrações. Lógico que é o que eu falei, se você tiver um grau muito alto de ametropia junto com ceratocônicas e depois da colocação do anel, a indicação é lente fáscica ou ICL ou um artiflex, e agora é uma imagem só póstuma, né? Que é da Cachê, que a Milton implantou bastante também, mas agora a gente está falando de imagem póstuma, né? Uma lente excelente, mas que não existe mais no mercado, tá? Isso aqui é praticamente museu. Guardem essa foto aqui, que é raridade. Então, são as aplicações diversas do topoguiado. Aqui vai uma outra aplicação que a gente não pode esquecer, que é na irregularidade corneal pós-pterígio. Então, o paciente aí chegava a 20/50, foi indicado o topoguiado, você vê aqui as aberrações, e aqui o pós-operatório, com muito menos aberrações, o paciente aí diminuindo bastante e chegando a 20/25. Falando um pouco em topoguiada, mas agora entrando numa seara, vamos dizer assim, que a gente tem que ter muito mais atenção, que é o Contora. O que é o Contora? O Contora é uma topoguiada num paciente que não tem uma irregularidade, vamos dizer assim, que não tem uma aberração grande. Então, é para o paciente normal. O que foi colocado no estudo do FDA? Que quando você tem um astigmatismo ali acima de 1,5 ou 2, é muito difícil esse astigmatismo naturalmente ele ser totalmente simétrico, mesmo não sendo suspeita de ectasia. E aí, a teoria é que se você derivar uma imagem topoguiada, quer dizer, uma imagem do topógrafo desse astigmatismo e tratar de forma personalizada, você obtém um resultado de visão, qualidade, ganho de qualidade de visão maior do que se você fizesse no WFO. Então, é um tratamento agora personalizado mesmo, é caso a caso. Então, o topógrafo vai analisar 22 mil pontos de regularidade e levar isso aí para o laser. E aqui são exemplos práticos. Você vê aqui, a primeira coisa que você tem que ver é que todas as imagens, elas não podem variar mais de que 0,75 cada imagem.
as imagens que vão embarcar no laser, no EX500, tá? Então aqui você vê, ó, tá, a diferença entre o K das imagens está em 0,42, então essa está ok para a contora. Agora, se você tem umas imagens que estão variando mais do que isso, quer dizer, aqui, ó, você vê nessa seta aqui está 1,37, quer dizer, está variando muito. Então, não deve fazer o contora. Por quê? Porque você pode fazer um desserviço para o paciente, ele pode induzir aberrações onde ele não tem. Então, contora é o tipo de técnica que deve ser feita, eu faço bastante, mas ele tem que ter um técnico muito bem treinado e você tem que olhar essas imagens para ver se elas estão todas bem relacionadas e simétricas. Lembra lá da estrela do mar, da simetria divina, que também tem que ter o conceito da simetria divina. E aqui é o caso, né? Esse caso aqui você vê que tem um astigmatismo relativamente regular, né? É isso que eu estou falando. Isso aqui não é nenhuma irregularidade que foi captada em Pentacane 1, apenas não é a regularidade da estrela do mar. E aí a gente vai tentar fazer essa regularidade através do laser. E olha aqui, isso é o pré-operatório e pós-operatório. Olha a zona ótica, olha a correção do astigmatismo com o contora, né? Então é algo que a gente não deve deixar de abrir mão, não pode deixar de entender e operar com o contora, né? Você vê a correção com o eye trace das aberrações, pré-operatório, pós-operatório. Olha aí, esse olho aqui não tem astigmatismo nenhum, né? E você vê o mapa diferencial aqui. Tá? Então, aqui mostrando só o controle da cirurgia, né? O mapa de espessura e pronto. Agora, vamos falar um pouco de hipermetropia. Tá? E hipermetropia, vocês têm que ter um conceito do que é o ângulo alfa, o que é o ângulo kappa. Por quê? Quando você vai tratar um paciente, por exemplo, de +2, +3, +4, geralmente ele precisa de uma certa compensação desse tratamento. Eu vou explicar aqui o porquê. Tá? Então, o ideal que você tenha da diferença do centro da pupila para o ápice da córnea, né, no máximo até 500 micra. Se você tiver mais do que isso, pode dar problema. Tá? Então, aqui é uma imagem até do Gatinel também, mostrando um paciente míope, você não vai ver a diferença entre os ângulos. Mas no paciente hipermétrope, você vai ver a diferença entre o verde, que é o centro da pupila, e o reflexo de Purkinje, que seria o centro, vamos dizer assim, o ângulo alfa, o centro da córnea. Então, com essa diferença, o que você observa? É muito simples entender por que você vai ter uma diferença entre o centro da córnea e o centro da pupila. Se você tem um olho menor, hipermétrope, a mácula vai estar mais próxima do cristalino e da córnea. Então, quando entrar o raio do eixo visual, ele vai entrar mais nasal e o que ele vai acontecer? Ele vai encontrar a mácula antes e, com isso, ele vai ser mais angulado para poder fazer esse encontro. E é isso que faz com que você tenha essa diferença. Tá? Então, aqui, ó, o ideal, o que ele está falando é que justamente nos míopes você vai ter aí um ângulo de 100 microns, que você não tem que fazer muita coisa. Agora, se você tiver acima de 500 microns, 0,5 milímetros, aí é bom que você faça uma compensação desse ângulo, colocando o tratamento entre o centro da córnea e o centro da pupila. E aqui vai o caso, né? Nosso caso. Então, esse é um paciente interessante. Você vê que ele tem num olho direito +2. E esse olho direito +2, se você for olhar aqui o ângulo kappa e ângulo alfa, são ângulos de 0,27 milímetros, 0,34 milímetros, quer dizer, 300 micra. Né? Agora, quando você vai para o outro olho, que ele tem uma anisometropia, +5, aí você já vê que o ângulo alfa e ângulo kappa ele já vai para 500 micra, que é a partir de 500 micra você deve reduzir um pouco essa distância do ângulo alfa e ângulo kappa, tá? Que é isso aqui, ó. Vocês vão lá utilizar o alpha angle compensation. Esse ângulo ele vai perguntar ali, ó, entre o ápice da córnea e a pupila, você quer uma redução de quantos por cento do tratamento? E a gente deve colocar 50%. Então, eu faria default da seguinte forma. Se você tiver o eye trace,
você vai analisar, o OPD Scan, você vai analisar direto isso. Se você não tiver, qualquer paciente acima de 2 graus, você fala de hipermetropia, eu colocaria logo 50%, porque aí você vai ficar entre o ápice e o centro da pupila. Porque quando você faz topoguiado, você faz no ápice da córnea. Quando você faz WFO, você faz no centro da pupila. Tá? Então, se você estiver fazendo WFO e fizer no centro da pupila o tratamento de um alto hipermétrope, esse centro da pupila não vai coincidir com o centro da córnea, que é a entrada do raio. Então, o que você está estimando? Se você fizer o tratamento entre o ápice da córnea e o centro da pupila, provavelmente ali vai ser mais ou menos onde é que vai estar o eixo visual, entre os dois. E aí, o que a gente vai fazer? Cirurgia refrativa é evolução constante. Melhorou, né? Uma evolução constante. A gente está falando aqui do wavefront, topoguiado, correção da esfericidade, correção do ajuste do tamanho da pupila, ajuste do ângulo alfa. Olha aí, não dá para tratar o EX500 como se fosse um Fusca. Ele é uma Ferrari potente e vamos aprender a andar. Então, o que acontece com isso? Você vai depender de uma conexão, uma network de vários equipamentos. No caso aqui, a gente está falando do topolaser vago, mas pode vir derivado do Pentacam também. E aí, a Alcon lançou agora na ESCRS de Paris, eu até filmei o equipamento e conversei muito com os técnicos lá no stand, esse algoritmo Ray Tracing. Já tem trabalhos com Ray Tracing, mas o problema é que quem é que vai ter todos os equipamentos para usar o algoritmo? Acaba que quase ninguém tem. Então, ele ficou mais na teoria. E teve estudos do Seiler, até o Seiler, usando o algoritmo para decidir isso tudo que a gente está falando aqui. Vão aumentar o tamanho de pupila, vou usar FCAT, vou usar contora. O ideal é que isso tudo tivesse um algoritmo baseado em inteligência artificial. E aí, esse Ray Tracing vai pegar, ele vai pegar dados do Pentacam, que é o Oculizer, do Analyzer, que é o Wavefront, também mensurações do diâmetro axial do olho e outras coisas, e vai decidir qual é o melhor tratamento. Tá? E aqui tem o trabalho, aí, pasmem, o trabalho é de 2011. É um trabalho de 9 anos. Então, você vê que já tem essa ideia de você pegar tudo que tem nos equipamentos e colocar um algoritmo para ajudar a decidir há 9 anos. Por que não emplacou na prática? Porque ninguém tem todos os equipamentos. Então, e muito menos interligados. E aí, o que aconteceu com isso? E aqui são alguns exemplos da utilização desse tipo de tecnologia, tá? Lógico, ele dá uma visão melhor e dá uma estabilidade e uma visão melhor. Só que aí a Alcon resolveu para a gente. O que ela fez? Ela eliminou os devices múltiplos e ela fez um único equipamento, que é o que foi lançado agora na ESCRS de Paris. Chama iNovai. Esse equipamento interessa muito que a gente tenha nos nossos centros. Com certeza ele vai ser a evolução do Topolizer Vario, dessa aula que a gente deu aqui. Por quê? Porque ele é um Pentacam com aberrômetro e ele é um AL-Scan, que é aquele aberrômetro da Oculus. Aliás, ele faz tanto um biômetro óptico, como também ele é um Pentacam, como também ele tem o aberrômetro de córnea. Então, é tudo. Então, ele vai, num equipamento só, ele vai ter análise da aberração da córnea, então já vai ver se é topoguiado ou não. Ele vai ter o biômetro, que vai dar muito mais medidas. Ele vai analisar esses ângulos todos com muito mais probidade. E ele é um tomógrafo também integrado, né? Então, com o algoritmo Ray Tracing. Então, o que vai acontecer? Ele tem análise do wavefront, diâmetro axial, topografia, incluindo todas as aberrações, vai exportar e o algoritmo vai decidir a melhor forma de tratamento. Isso é a inteligência, a gente falou ali do Brain, da inteligência artificial a serviço de softwares de apoio à decisão médica, que é o braincorner.com. Agora a gente está falando de inteligência artificial em softwares de apoio à decisão cirúrgica. Então, o iNovai com o Ray Tracing usa inteligência artificial para decidir qual a melhor conduta em cada caso, porque lá vai ter as felicidades, já vai ter toda a programação do paciente, se tem aberração, se não tem, se dá para tratar com contorno ou não.
e a gente faz isso de forma muito manual, como a gente explicou aqui na aula, e isso vai ser automatizado. Bem-vindos ao século XXI, graças a Deus que chegou. Então, eu queria só colocar isso nos tempos de pandemia, né? Um provérbio que ao ser humano cabem os projetos, mas a resposta pertence ao Senhor. Então, tudo vem no tempo de Deus, né? Aos olhos humanos são limpos todos os caminhos, mas é o Senhor que avalia os espíritos. Então, alma pura, coração puro e boas intenções, que é o que a gente está fazendo aqui, levar mais qualidade de vida para o nosso paciente, levar mais assertividade, e a gente trabalhar com um propósito maior, que é como a gente está fazendo aqui, e o médico de olhos com certeza faz, que está no DNA, que é trazer a tecnologia a serviço do bem comum, é o que a gente está fazendo aqui, e revela o Senhor tuas tarefas e seus projetos se realizarão. Quer dizer, fé e confiança no Senhor, que com certeza Ele está cuidando lá de tudo, e se a gente tiver intenção boa, propósito maior, e querer deixar um legado nessa vida, a gente vai estar lá abençoado. Então, um pouquinho de fé nesse momento sempre vai fazer bem. E queria avisar que, como presidente da Sociedade Norte-Nordeste, que nós vamos ter o congresso da SNNO, que vai ser de 18 a 20 de março. Espero que presencial, para a gente se ver, e todos vão estar convidados, mas ele deve ter um sistema híbrido entre presencial e virtual, porque vai ser a nossa tônica. E agradecer a minha família, Bia, Malu e João, e minha esposa Daniele, né, que deixa um tempo e fica com as crianças para a gente poder pesquisar e também trabalhar aqui nesses webinars que a gente faz com tanto amor e tanto carinho. Agradecer meu pai, João Carlos Lira, que é um oftalmologista que a Milton conheceu, amigo dele, que não está entre nós agora, mas está lá em cima abençoando tudo, e minha mãe e minha irmã, Daniela. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Sei que a aula foi longa, e estou aqui aberto a tirar dúvidas e expor o que for necessário. Mas o que fica de take home message? Utilizem o equipamento nas suas mais variadas alternativas, porque isso vai fazer com que o paciente fique muito mais satisfeito, muito mais feliz, e a gente vai estar cumprindo melhor a nossa missão, que é utilizar a tecnologia para o bem comum. Muito obrigado, Otávio, obrigado, Hamilton, e estou aqui à disposição para dúvidas. Muito bom, Lira. Muito obrigado. Maravilhosa aula. Eu que gosto desse assunto, curti e aprendi aqui bastante, mais uma vez, com as tuas aulas, sempre muito didáticas. Acho que uma mensagem que eu sempre passo para os fellows, e tenho certeza que você vai concordar comigo, se você quer ser um cirurgião refrativo, como a maioria que senta no laser, e aí tanto faz se for o Schwind, se for o Wavelight, ou se for um laser de 15 anos atrás, e você quer digitar o grau que essa pessoa tem e pisar no pedal, você vai ser como a maioria, e não quer dizer que você está certo ou errado, é uma opção que você faz e a grande maioria dos seus pacientes vai ficar feliz e vida para frente. Agora, se você quer entrar no mundo da cirurgia refrativa, e eu estou falando aqui só a lasers, não é todas as modalidades não, só de Excimer. Você mostrou, acho que muito bem nessa aula para os nossos fellows e residentes. É um mundo à parte, é muita coisa que está sendo desenvolvida, é muita tecnologia que está dentro daquela máquina e muita gente lá atrás desenvolvendo e pesquisando isso. Então, cada uma das funções que você falou tem minúcias e minúcias que você presta atenção ali no laser na hora de programar uma cirurgia, e aí você começa realmente a ser médico ali, e o FCAT, o TCAT, é muito legal de ver assim, o que eles conseguem entregar para nós e para os nossos pacientes. Então, acho que a grande mensagem para os residentes e fellows é isso. Se vocês quiserem estudar e se aprofundar nessa tecnologia, tem muita coisa legal para que você possa crescer e se diferenciar da maioria dos médicos que está em volta de você. Então, parabéns pela aula, assim, deu para aprender realmente bastante. O que eu acho é que eu vou fazer aqui, vou colocar uma pimenta aqui na nossa discussão. Eu acho que a refrativa está ganhando campo, está ganhando mercado. Essa refrativa de qualidade que eu estou falando, não é a refrativa massificada. É a refrativa para resolver os problemas, para deixar os pacientes satisfeitos. Toda essa tecnologia aliada ao Phantom também, que dá muita precisão, veio para que a gente entregue uma cirurgia muito confiável,
né? E uma cirurgia com reprodutibilidade e uma cirurgia com resultados realmente excelentes. O Contora, para quem trabalha, eu sei que você trabalha aí também, realmente a gente tem altos testemunhos de pacientes que, sem você falar nada, porque a gente não vai prometer muito antes, né? Seria, vamos dizer assim, eu não vou prometer ao paciente do Contora que ele, além de ficar sem óculos, vai ficar vendo tudo à noite, porque assim, a gente tem que ver a perspectiva, dizer, olha, a tecnologia é melhor, você deve ficar com uma visão, com a qualidade de vida e visão melhor, mas a gente não aumenta muito a expectativa. E os pacientes falam, eu queria até que quem já utilizou o Contora daqui falasse esse testemunho, ele vai ter aquele efeito wow, né? É diferente, o paciente chega e diz, doutor, eu nunca vi o que eu estou vendo. Então, o que é que você começa a ter com essa tecnologia? Lógico que não vai poder prometer tudo isso ao paciente. Você vai poder tratar, não só tirar o óculos. Tirar o óculos ficou para trás. Tirar o óculos a gente tirava há 15 anos, bem ou mal, retirava há 20 anos. Agora não, a gente está falando que vai retirar o óculos e vai dar uma qualidade de vida e de visão para o paciente, jamais vista com essa zona óptica alargada, com o tratamento topoguiado, tirando quase todas as pequenas irregularidades que gerava pequeno coma, ou pequeno trifóio, ou pequenas irregularidades. O que vai acontecer com isso? Você vai entregar um mundo totalmente diferente. Então, eu apoio a cirurgia de qualidade. Está aí o Renato Ambrosio, está aí o Marconi, está aí vocês, e toda a oftalmologia brasileira aí se esforçando para que a gente retome esse mercado que, em um certo momento das nossas vidas, há um tempo atrás, ele começou a ser massificado, e aí houve uma certa desvalorização, que eu acho que agora está na hora da gente retomar, está na nossa mão fazer com que o paciente entenda que o Contora é sim um valor agregado. O Contora, a gente cobra a parte. É isso mesmo. Qual o problema? Eu tenho que analisar quantos índices para poder fazer isso, entendeu? Então, se eu vou fazer um Streamlight, também é outra técnica. Então, a gente começar a se valorizar, lógico, tudo dentro da ética, tudo dentro da parcimônia, mas a gente tem que explicar ao paciente esse novo mundo da refrativa. E aí é com vocês. Ô, Lira, eu queria te parabenizar, mas eu não esperava que fosse melhor do que a última, mas você conseguiu se superar. Foi melhor do que a última, nos parabéns. Eu queria reiterar uma coisa que você falou na tua aula. Muitas vezes as pessoas olham o Contora como se fosse para olhos que têm muita aberração ou para olhos que têm alguma alteração topográfica grave que queiram corrigir. Justamente o oposto. É uma injustiça você pegar olhos normais e piorar a qualidade óptica daquela córnea com uma cirurgia refrativa. O Contora é a capacidade que você tem hoje em dia de pegar olhos normais e mantê-los normais sem o defeito de refração. Essa é a coisa magnífica. Eu que trabalhei com áreas ópticas de 5 milímetros, trabalhei com esse microceratótomo que a gente empurrava com a mão, que tinha que empurrar com a mão, que tinha uma turbina com nitrogênio. Hoje em dia, com o femtosegundo, com essa área óptica e com a capacidade que o Contora tem, realmente... Claro que a pessoa enxerga sem o Contora, mas o efeito de qualidade de visão que você tem com essa máquina é insuperável. Realmente é um pecado pegar uma cirurgia, fazer um LASIK mesmo, um PRK, no momento que você pode tirar o grau da pessoa e ainda manter aquela qualidade óptica de um olho normal. Isso é fantástico, realmente é muito legal o que se explicou. E eu sou fã também da técnica. É isso aí. Eu acho que a gente tem que embarcar a técnica default. Então, todo paciente meu que tem acima de 1 grau de astigmatismo merece o controle. Só não vou fazer se eu não conseguir captar. E aí a gente entra em outro aspecto, que aí é outra aula de outra coisa, que é lágrima. Só não vou captar bem se a lágrima estiver mais ou menos. E outra coisa, a captação do Contora, do Topolizer, tem que ser feito antes do preparo do paciente. Para quem faz na hora da cirurgia, tem que tomar esse cuidado. Depois que você colocou colírio anestésico, colocou um monte de coisa, já era, não vai captar nada. Então, quem tem o Contora no consultório
e aí capta lá, tudo bem, mas no nosso caso, a gente tem um centro de cirurgia refrativa único, que é o iLaser, e o Contora fica no centro cirúrgico. Meus pacientes, ou eles vão antes, quando vai autorizar a cirurgia, ou quando eles vão autorizar a cirurgia, ou no dia da cirurgia. Mas no dia da cirurgia eles chegam antes e eles fazem a captação, depois é que começa o preparo. Isso é muito importante, quer dizer, a superfície da córnea com o filme lacrimal é que vai dizer se você vai poder fazer o contorno ou não, na minha opinião. Inclusive... E os pacientes passam na nossa, vamos dizer assim, a gente tem um Hydra, né, que é aquele sistema de lágrima. Então, nossos pacientes passam obrigatoriamente, todos os pacientes de catarata refrativa fazem um Hydra. E se não estiver bem, eu tenho paciência de tratar 15 dias, esperar um tempo, porque a captação também do K, onde é que você mais erra nas fórmulas biométricas? Nem é no biômetro a laser, porque todos dão diferenças mínimas, nem é no diâmetro axial. É tudo na córnea, minha gente, tudo. Então não adianta, você pode ter um Lenstar 9.700, nem saiu ainda. Você pode ter o Iomaster 700, 800 e 900. Você pode gastar 500 mil reais comprando equipamento. Se não tratar com colírio a córnea, é pior do que você estiver fazendo com a Iomaster inicial, vamos dizer assim. Então, tudo passa pela lágrima, que é outra aula de outra coisa que no futuro a gente pode ser que dê, mas aí é outra discussão aqui, que também eu acho que estava no limbo lá, estava esquecida, estava triste. E agora a gente tem outro mercado, a gente tem um mercado tanto dos equipamentos que medem com muito mais precisão a lágrima, o filme lacrimal e também, principalmente, a camada lipídica, como também o IRPL, a luz pulsada e tal. Por que não? A gente oferece um pacote para os pacientes que são necessários, já do laser, com IRPL, com tudo, vai tratar tudo. Eu quero o paciente feliz, só isso. Não quero outra coisa, nem quero volume cirúrgico, entendeu? O volume vem com o tempo, é normal. Agora, entrega o seu coração, entrega a melhor tecnologia, entrega a ética, o sucesso aí para os fellows vai vir. Ó, aí o exemplo do nosso grande mestre aí, Moreira, entendeu? Ira, inclusive, algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de mostrar aqui também um webinar, uma aula só de topo guiada, onde mostra bem aquilo que o Hamilton falou, né? O Contora é diferente do TECAT para uma córnea irregular. O Contora é para aquele paciente nosso do dia a dia, que realmente a gente quer entregar aquele resultado mais refinado possível. E uma das dificuldades dos médicos em trabalhar com topo guiada é fazer o planejamento. Principalmente quando eu quero compensar ali as aberrações C4, C12 para ver o esférico, o cilíndrico, quanto que eu tenho que mudar. E até isso está evoluindo, né? Os médicos americanos já têm acesso a um programa que um oftalmologista fez lá, não foi a Alcon, o Mike Lobanoff fez um programa que chama Forceeds. Você instala ele no laptop teu aqui, qualquer Windows roda ele, e você insere todos os dados e ele sozinho faz todo o cálculo vetorial, mesmo de uma topoguiada complexa. Inclusive, nós estamos vendo a possibilidade de trazer ele para a Brascars no ano que vem, para que ele mostre esse software para os oftalmologistas brasileiros. É muito legal. Não foi desenvolvido pela Algon, foi um médico que trabalhou com gente que entende disso. Então, assim, a tecnologia ainda vai evoluir e vai nos ajudar muito, porque os programas externos ao laser ainda vão integrar com o laser e nós vamos ter cada vez mais armas para fazer cirurgias cada vez mais refinadas, mais precisas. Ira, muito obrigado. Tarde. Mais uma vez, assim, com carinho mesmo que a gente agradece, de coração. Eu tenho 2 certificados aqui no meu computador prontos, é uma pena que eu não possa entregá-los pessoalmente, num futuro breve, mas prometo que vai estar no teu WhatsApp e a gente está mandando esses certificados realmente como uma amostra do nosso carinho, nosso agradecimento. Obrigado. E a única coisa que eu peço a vocês é que assim que a gente for liberado da pandemia, a gente vá tomar um vinho juntos, entendeu? Com certeza, está marcado. E só para você ter uma ideia, nós tivemos quase 110 pessoas assistindo a aula. Tá? Parabéns. Tá joia, fiquei feliz. Tá joia. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado.